Então vamos aqui meditar um pouco em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 e 47, que diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvavam a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor, a igreja, aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, eles viviam de uma maneira, e eu estou falando isso para você entender o que eu vou falar aqui nessa noite. Eles viviam de uma maneira unida. Eles não viviam reclamando do culto. Eles não viviam reclamando do pastor, reclamando da pastora, ou reclamando de quem ia pregar. Eles não viviam questionando, não. Eles cooperavam para o crescimento da obra. Não era aquela pessoa que chegava: pastor, eu estou contigo, e passava-se 2, 3, 4 dias, não estavam mais. Não, eles estavam juntos no mesmo propósito, para que a palavra de Deus, para que o evangelho de Deus, para que a obra de Deus crescesse. Por quê? Não era o homem que ia aparecer, não era a mulher, não era quem estava na frente, não eram os 12 apóstolos que estavam ali que iam aparecer, mas era o nome do Senhor Jesus que ia ser glorificado. E quando o nome do Senhor Jesus é glorificado, o milagre vem, a cura vem. Enquanto nós não entendermos isso, talvez a nossa vida vai ficar parada. Mas quando nós entendemos que quando nós ajudamos a obra a crescer, seja ofertando, seja dizimando, seja limpando, seja colocando uma água aqui no púlpito, seja mandando uma mensagem, a obra de Deus cresce. E as bênçãos que vêm para os líderes, elas descem para nós, elas chegam até nós. Porque quanto mais você abençoa a vida de um homem e de uma mulher de Deus, automaticamente a bênção que vem sobre ele, ela volta para você. Você não está pagando um homem, você não está pagando uma mulher, você não está... Não, você está patrocinando o reino. Quanto mais você abençoa a obra do Senhor, mais a tua vida vai ser abençoada. Por que eu digo isso? Pessoas que vivem no mundo, o que elas fazem com o seu dinheiro? Elas pagam remédios, elas usam drogas, bebem, e tudo isso é pago. Para vir na igreja é de graça, para receber uma oração é de graça. Você não paga para o pastor orar por você. Para receber a salvação é de graça. Entenda que aquilo que Deus tem para você é de graça. Então levante as suas mãos para o céu e dê valor à salvação que Ele te deu na cruz do Calvário, e dê valor ao sacrifício que Ele deu para mim e para você, para hoje nós estávamos aqui ouvindo uma palavra e não estando no hospital, não estando dentro de uma cadeia. Amém? Graças a Deus. Então Jesus, Ele não apenas ensinava, Ele fazia. Se eu não me engano é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, vai estar escrito isso. Então esse livro ele é importante nós entendermos isso, para entendermos quem era Pedro e João. Olha só que interessante, meu livro anterior, Teófilo, que era Lucas, ele escreveu Lucas e depois escreveu Atos, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Porque Jesus ele não é pela metade. Jesus ele não só fala. Jesus ele não fica blá 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 falando, não. O milagre vem. Estamos vivendo em uma época que muitas pessoas se levantam para falar, mas aí o milagre não acontece, as coisas não acontecem. Por quê? Porque não é só falar, tem que falar e fazer. Tem que falar e fazer. 2022 vai estar vindo aí de novo, eleição presidencial. Vamos ouvir diversas pessoas falando. Aí a pessoa entra lá, você pega. Eu sou um cara que lê o plano de governo inteiro, eu leio, eu paro e leio, porque eu não voto qualquer maluco, não voto quem me dá dinheiro, não, eu voto naquela pessoa que eu vejo que tem a ver com a Bíblia e que vai fazer alguma coisa por mim.
Então aqui nós vemos a importância de entender essas questões. Então, para falar sobre essa questão, Jesus ele fazia, ensinava e fazia, completo. Mas sobre a questão da palavra, é importante a gente ressaltar algumas coisas aqui sobre essa questão que eu falei, na perseverança do ensino, na perseverança de ouvir a palavra de Deus. Por quê? O que te faz ficar aqui dentro não é uma profecia. O que te faz ficar aqui dentro é uma palavra que se cumpriu. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. É isso que te faz aqui. É isso que te faz você sentar aqui nessa noite. Então eu vou falar da palavra aqui para você. Então nós vemos aqui que eles tinham uma vivência na palavra. Como eu falei para você, eles não apenas falavam, mas eles viviam aquilo que Jesus ensinou. E para ter avivamento, só há avivamento se tem palavra. Só há avivamento se tem palavra. Porque se puder jogar para mim 2 Reis 22, do 8 ao 13, nós vemos que o sumo sacerdote do rei Josias, ele acha a palavra. E no momento que ele acha a palavra, as coisas começam a mudar. No momento que ele acha a palavra de Deus, aquilo que não tinha mais jeito, aquilo que estava errado, começa a ter forma, começa a mudar. É 2 Reis 22, do 8 ao 13. Eu não vou conseguir falar tudo aqui, porque senão vai ficar muito longo. Mas 2 Reis do 22, ou melhor, do 8 ao 13, vai dizer que Ilquias, o sumo sacerdote, ele acha a palavra. E quando ele acha a palavra, as coisas começam a mudar. Neemias, capítulo 8, a palavra de Deus vai dizer que Esdras e Neemias, eles começam a ler a palavra no meio do povo. Está lá, Neemias 8. Eles começam. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E ele entregou a Safá, que o leu. Então nós vemos que a partir dessa leitura, as coisas começaram a mudar. Neemias 8, se puder colocar para mim ali. Neemias 8. E depois Ezequiel 37, versículo 7. Se não me falha a memória. Neemias 8 vai dizer que Esdras e Neemias, eles leem a palavra diante do povo. Está escrito aqui, é palavra, não estou inventando nada aqui. Eles leem a palavra diante do povo. E quando eles começam a ler a palavra diante do povo, o avivamento vem. Porque avivamento sem palavra é fogo de palha. É aquele avivamento que você vem numa campanha, você recebe a palavra, mas no outro dia você não lembra nem do que foi pregado e você nunca mais volta. Avivamento de verdade, ele tem fogo, ele tem Pentecoste, mas ele tem constância. Ezequiel 37, versículo 7. Agora nós vamos falar mais uma vez sobre o avivamento da palavra e a importância de estarmos alicerçados na palavra de Deus. Ezequiel 37, versículo 7. A palavra de Deus vai dizer que Ezequiel, ele é levado por Deus até um vale. E nesse vale estava cheio de ossos secos, podres, destruídos, que representava aquela nação que estava indo contra aquilo que Deus tinha mandado eles fazer. Ou seja, eles estavam indo contra a palavra de Deus. Então a palavra de Deus fala que Ezequiel é levado até aquele local em visão, e ele começa a olhar aquela situação, e Deus começa a falar com ele. E de repente Ezequiel, ele vai e fala: eu profetizei conforme... Coloca no antes para mim, coloca no antes no 6, por favor. Porém tendão em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porém o espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Agora o próximo. Então agora o que ele faz? Ele lança a palavra. Ele lança a palavra. Olha só que interessante. Eu profetizei, falou, conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho,
um som de chocalho e os ossos se juntaram osso com osso. Ou seja, quando a palavra ela é liberada, a vida ela vem. Sabe por quê? Porque ele não falou dele, ele falou aquilo que Deus tinha mandado ele falar. E quando nós falamos aquilo que Deus manda a gente falar, acontece a vida, o cenário muda. Então o que muda é a palavra de Deus. O que muda é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles viviam em comunhão, koinonia. E koinonia, na verdade, não é estar como nós estamos aqui, porque a gente está juntos. Mas eu não sei a tua dor. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo. Eles não, eles viviam de uma forma tão unânime, tão junta, que eles sabiam o que cada um estava passando e o que cada um estava vivendo. E um ajudava o outro. Então nós vemos aqui também que eles tinham a questão de perseverar em oração. Pode jogar para mim lá o Atos dos Apóstolos capítulo 3. Então nós vemos que eles perseveravam em oração. E uma coisa que me chama a atenção é que a oração, ela é o oxigênio do crente. Eu posso orar pela sua vida. Os pastores que estão aqui podem orar, os obreiros que estão aqui podem orar. Mas se você não chegar na sua casa e orar, a nossa oração ela vai ter um efeito sim. Mas se você não chegar na sua casa e alimentar a oração, esse oxigênio que faz você estar de pé diante da presença de Deus, talvez você vai chegar uma luta, vai chegar um problema e você não vai conseguir. Então você precisa chegar na sua casa e ter um tempo de oração com Deus. Porque é isso que está na tua vida, e eu vejo com os olhos da fé, só vai sair no momento que você chegar na sua casa e preparar um altar de adoração a Deus. Porque as coisas elas acontecem dentro da nossa casa, não é aqui. Porque aqui nós temos um ambiente preparado para a cura e para o milagre. Aqui é um hospital espiritual. Por quê? No momento que você bota o pé naquela porta, Deus já te cura. No momento que o irmão te dá um abraço, te dá um sorriso, te dá um aperto de mão, às vezes você já está sendo curado. Por quê? Porque há uma preparação para o culto. Há uma preparação para estar aqui. A pessoa que fica na porta, ela se prepara para estar na porta. A pessoa que vem ministrar uma palavra, ela se prepara. E essa preparação, ela deve estar também na sua casa. Então eles eram homens de oração. Eles eram homens que se dedicavam. O judeu, ele orava 3 vezes ao dia. O dia do judeu começa às 6 da manhã e termina às 6 da tarde. Eles fazem 3 orações. Uma oração é às 9, a outra oração é ao meio-dia e a outra oração é às 3 horas da tarde. Sabe o que é isso? É entender que quanto mais perto de Deus eu estou, mais bênçãos eu tenho para receber dele. É entender que quanto mais intimidade eu tenho com aquele que me criou, mais proteção eu tenho. Sabe por que muitas das vezes coisas acontecem na nossa vida? Porque estamos longe de Deus. E a intimidade nos faz estar perto de Deus. A intimidade faz você estar perto de Deus. E quando você está perto de Deus, a luta vem, o deserto vem. Mas sabe o que eu vejo na Bíblia Sagrada? Que quando Deus ele coloca alguém no deserto, ele supre as necessidades daquele que está no deserto. Eu acho que você não entendeu. Eu acho que o frio fez você dormir aqui nessa noite. Eu estou falando de um Deus que te coloca na prova, mas ele não te deixa passar fome. Eu estou falando de um Deus que te coloca na fornalha, mas ele caminha no meio da fornalha e não deixa você queimar nenhuma parte do seu corpo. Eu estou falando de um Deus que coloca você na cova dos leões, mas faz o leão fechar a boca, faz o leão ficar de jejum, e você fica lá dando carinho no leão. Por quê? Porque Deus é o Deus que fala, que cumpre, é um Deus que protege. Então por isso há necessidade de estar perto de Deus.